Oiê, vamos falar de Miserere Nobis? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E continuando o vídeo ao qual eu havia explicado sobre o álbum e o contexto de Tropicalia, a gente vai ter que, então, analisar a primeira canção que vamos ter do álbum, que se chama Miserere Nobis. Miserere Nobis é a primeira canção que a gente vai ter do álbum, inclusive da parte A do LP, que vamos ter com uma duração de 3 minutos e 44 segundos. A gente vai ter como duas pessoas principais para essa canção. Se a gente for pensar então que isso é um manifesto, ele dá uma boa ideia do que a gente quer ter com a ideia do álbum. Então vamos ter Gilberto Gil e Capinã. Capinã é o nome artístico do José Carlos Capinã, que inclusive ele nasceu em 19 de fevereiro de 1941 e inclusive ele ainda continua vivo. Ele nasceu em Estação das Pedras e ele é um importante letrista e também poeta. A gente vai ter ele participando de inúmeras formas musicais e também artísticas. A gente vai ter ele participando desde o Tropicalia. Nós também temos ele com participação de Tom Zé, Caetano Veloso, com Gilberto Gil, que faz com que, apesar de ele estar estudando direito, ele também se intrometa também nessa parte do que a gente tem do tropicalismo e seja convidado a participar. Só que a gente vai ter também ele participando de várias outras coisas, como por exemplo, ele depois cantando com a Maria Bethânia, com Vinícius de Moraes, a Gal Costa. Então assim, falar do Capinã nesse período que a gente tem de música, desde o Tropicalia até um pouco mais atualmente, é praticamente inevitável. Miserere Nobis é realmente uma expressão latina que a gente tem como se fosse para poder fazer com que se tivesse tenha pena de nós ou tenha piedade de nós. Ele vem como parte também de uma canção latina, então é muito comum que a gente vai ter muitas expressões latinas sendo colocadas aqui na obra de Tropicalia. Como que a gente pode analisar essa influência latina? A primeira delas que a gente tem dessa erudição moderna, ou seja, sendo-se colocado com a antropofagia que não absorve apenas o que é o novo, como por exemplo a gente vai ter da guitarra, do estilo de Beatles e do Sgt. Peppers, mas a gente vai ter também o que a gente tem como erudito, como mais antigo, ou seja, de pegar o latim para poder fazer com que ele fosse também da nossa língua, até porque a última língua a ser derivada do latim vai ser a língua portuguesa. Ainda mais a gente pensando o português brasileiro, que é uma língua que evoluiu muito e que tem muitas diferenças, pegar o latim como uma forma que a gente tem do português, como se fosse o início e o fim, é uma coisa bem metafórica. Para a gente poder entender mais da letra, a gente vai ver aqui então como que a gente tem a letra completa da canção Miserere Nobis. Miserere Nobis. Ora, ora pro nobis. É no sempre será o iaiá, é no sempre, sempre serão. Já não somos, como na chegada, calados e magros esperando o jantar. Na borda do prato se limita a janta. As espinhas do peixe de volta para o mar. Miserere nobis. Ora, ora pro nobis. É no sempre será o iaiá, é no sempre, sempre serão. Tomara que um dia de um dia seja para todos e sempre a mesma cerveja. Tomara que um dia de um dia não, para todos e sempre metade do pão. Tomara que um dia de um dia seja, que seja de língua a toalha de mesa. Tomara que um dia de um dia não, na mesa da gente tem banana e feijão. Miserere nobis. Ora, ora pro nobis. É no sempre será o iaiá, é no sempre, sempre serão. Já não somos, como na chegada, o sol já é claro nas águas quietas do mangue. Derramemos vinho no linho da mesa, molhada de vinho e manchada de sangue. Miserere nobis. Ora, ora pro nobis. É no sempre será o iaiá, é no sempre, sempre serão. BRA, Bra, ZIL, Zil, FU, Fu, ZIL, Zil, CAKNHA, tio, pão, ora pro nobis. Pra quem não sabe, né, porque aqui pode ter percebido que tem um Miserere Nobis, a gente tem um miserê também, que é uma palavra que a gente tem na língua portuguesa. Essa gíria é para poder falar de uma situação de extrema miséria ou até mesmo que a gente tem com uma situação não muito agradável. A gente tem realmente utilizado muito mais para uma situação extrema do que realmente a gente tem como uma gíria para algo que fosse para a gente poder simplesmente dizer que algo é ruim. Então, miserê, ele até que meio que encaixa quando a gente fala com a expressão latina de miserere nobis, de ter a pena de nós, e de miserere, que é como se fosse a gente falar de que uma situação é extremamente desagradável, ou a gente também simplesmente não, a gente tem uma situação de extrema pobreza. O que podemos então analisar da parte estrutural dessa canção
nós temos então o que a gente teria praticamente como uma forma muito curiosa da contagem de sílabas. A gente vai ter que, naturalmente, no português, nós temos expressões e construções que elas são muito frequentemente utilizadas entre 5 a 7 sílabas poéticas. Se a gente for perceber, nós temos que a gente tem aqui do miserere nobis, ou seja, a gente tem 7 sílabas sendo pronunciadas, mas a gente para em 6. E, inclusive, a gente vai ter também, depois nas outras partes, sendo colocadas entre 10 a 12 sílabas poéticas. Então a gente vai ter duas formas de rima sendo colocadas, tanto que a gente tem sendo de A, B, B, ou se não do esquema de AB e AB. De um exemplo de uma rima de A, B, B, nós temos como a parte do tomara que um dia de um dia seja, para todos e sempre a mesma, cerveja. Tomara que um dia de um dia não, e para todos e sempre metade do pão. Para um exemplo do que temos de AB e AB, nós vamos para o exemplo que tem aqui da parte de já não somos como na chegada, o sol já é claro nas águas quietas do mangue. Derramemos vinho no linho da mesa, na chegada, e molhada de vinho e manchada de sangue, mangue. Agora, do que a gente fala da análise do conteúdo dessa canção, nós podemos perceber que é muito visível essa parte do que a gente tem, então, de a gente perceber dessa conversa que se fala sobre essa praticamente falta de segurança que nós temos com um assunto que é muito comum no Brasil, que é a fome. Então aqui nós temos, inclusive, uma relação entre o que a pessoa tem agora e a relação do passado. Por exemplo, a gente pode perceber que fala assim, como já não somos como na chegada, ou seja, como a gente percebe que tem desse exílio que se fala dessa pessoa, desse eu lírico, com agora com a possibilidade de poder comer e ter segurança. Isso é um assunto muito frequente nesse período que a gente fala da fome e inclusive do exílio. Não é à toa que inclusive a gente vai ter não só por parte do Gilberto Gil e do Caetano Veloso, que são baianos, mas também que a gente vai ter com essa realidade que se fala da diferença entre o Nordeste e o Sudeste. Inclusive, até mesmo o Glauber Rocha escreveu uma obra chamada, que a gente vai ter, inclusive, como base de muitas das partes da estética do que a gente fala do cinema e da poesia, que é uma estética da fome do Glauber Rocha. A gente tem praticamente como uma ideia de que a Europa olha muito para a parte do Brasil como se fosse um primitivismo, ou seja, uma ideia de que em uma sociedade muito avançada, o que falta é um certo tato do que, como que era antigamente, quando se não tem a urbanização e não se tem a civilização. O que acontece com os seres humanos? O Brasil é muitas vezes taxado como essa forma de, praticamente, se fosse um e se, né? Como se fosse aquelas séries da Marvel que tem do e se acontecesse isso? Só que agora, a gente tem com essa temática que tem entre Europa e Brasil. Ou seja, se a Europa não tivesse se desenvolvido, o que teria acontecido? O Brasil é um ótimo exemplo. E aí essa estética da fome que se mostra muito como a revolta e a impulsividade. Então a gente tem muitas vezes a fome sendo tratada como um assunto que muitos brasileiros, inclusive a América Latina, têm vergonha de assumir sobre isso, só que se põe como um farol para outras situações. Como, por exemplo, a Carmen Miranda, ela tem como praticamente um foco de mostrar de fartura, de belezas naturais. Inclusive, muito da estética do Tropicália é de se mostrar palmeiras e também de utilizar muitas cores que se chamavam atenção como o verde e o amarelo, só que sem realmente tocar em tópicos necessários. Inclusive, o manifesto de uma estética da fome é algo necessário que fala para a gente se desapegar dessa estética de sempre falar que, por causa da fome, temos o primitivismo e como se fosse uma questão de simplesmente uma estética, como se fosse algo que precisa ser vendido. Inclusive, continuando até mesmo com o que a gente tem da análise da letra, a gente percebe que, inclusive, é um desejo do eu lírico para que se exista um futuro melhor e que não se retorne ao passado. A gente pode analisar isso de duas formas. A primeira, sendo com quem a gente tem com o período da ditadura militar, falando-se de provavelmente poder ter uma melhora da situação social, mas eu acho que um dos mais importantes, que eu acho que o que muitas vezes pode ser cobrado, que é o da parte que a gente tem com o da fome. Que a gente tem tanto no começo que se fale, para poder falar de que para falar que não era mais como na chegada, que hoje em dia tem comida, mas que se espera ter no futuro essa situação sendo melhorada. Ou seja, tomara que um dia seja para todos sempre a mesma cerveja, ou seja, para que todo mundo tenha a mesma diversão ou o mesmo serviço. E inclusive tomara que um dia para todos sempre metade do pão, ou seja, para que todo mundo tenha sempre o que comer, levando-se em consideração com o que a gente tem com a passagem da Bíblia com Jesus Cristo compartilhando o pão, que ele sempre compartilhava a metade, que também depois se dá com a profecia, né, com uma das passagens de Jesus Cristo,
com ele dando metade do pão para todo mundo, com a multiplicação dos pães para que as pessoas não passassem fome. Inclusive, a gente tem até no final da canção essa parte que se fala das partes de Brasil, fuzil e canhão. A gente até percebe que tem um NH, só que não é a partida, porque se a gente for juntar as palavras, a gente tem Brasil, fuzil e caão. Na verdade, era para soletrar esse canhão, só que é muito comum nessa época que a gente se adicione pequenas palavras, pequenos versos que vão se dando a mensagem de protesto, só que realmente não são ditos. Isso faz até mesmo com que muitas das vezes as pessoas fossem no show que a gente tem no Tropicália, ou até mesmo no show da Sucata, e eles tentassem falar, ah, mas eles estão fazendo isso, ah, mas eles estão fazendo aquilo. Só que a ditadura militar não podia falar, tipo, ah, mas eles estão querendo referir isso. Então, tipo, na verdade, se eles se referissem diretamente, aí eles podiam fazer com que houvesse uma censura. Só que muitas das vezes, ou a censura passava por batido, ou eles acabavam vendo outra coisa que realmente não podia ser colocado, e aí eles aprendiam ou censuravam. Nessa canção a gente tem o final sendo do Brasil, fuzil, canhão, inclusive terminando com Ora Pro Nobis, fazendo com que fosse de proteger a nós. Agora, quais são duas coisas que a gente tem que prestar atenção na letra dessa canção? A primeira delas, que eu acho que é uma das mais importantes, é que a gente tem da mescla entre o latim com o português. Eu acho que não é de forma também que a gente tenha gratuita, que é para tanto falar do miserê, né, essa parte que a gente tem da miséria, mas inclusive que a gente tem também das nossas construções do português, começando com miserere nobis e ora, ora pro nobis. Esse ora, ora é como a gente tem também até mesmo de uma construção do nosso português, né? Assim, ora, como se fosse praticamente uma, tipo, tá, tudo bem, isso tá acontecendo, mas eu tenho que levar pra frente. E aí a gente tem também do iaiá e do serão. Esse iaiá é como se fosse também uma construção do que temos da palavra senhora, então é muito comum que até mesmo no samba se use o iaiá, né, pra poder falar de como se fosse senhora. Então, muito provavelmente, a gente tem essa relação do iaiá sendo colocado aqui, como a gente tem também da Nossa Senhora da Aparecida ou até de Maria, Mãe de Jesus. Mas a gente tem também essa outra parte, né, que se integraliza, que eu acho que também é muito importante, que é essa integralização da religiosidade do que a gente tem no cenário brasileiro. Eu acho que na parte da refeição é muito comum que a gente tenha dessa forma, da gente poder se afastar dessa parte do que a gente tem, dessa estética da fome, de fazer com que a gente não tenha mais vontade de passar fome, que é um assunto muito delicado, que muitas pessoas não querem conversar e talvez tenham muita noção, porque quando a gente fala eu tô morrendo de fome, eu acho que muitas das pessoas não sabem realmente o que é passar fome, porque muitas pessoas falam, nossa, tô morrendo de fome, mas é porque é meio-dia ou porque é 1 da tarde, mas não porque a pessoa realmente não tinha o que comer e não podia se passar. Então, a gente meio que deixa pra lá esse assunto de se falar de comida e, inclusive, até mesmo dessa espiritualidade que tem da religiosidade. Então, dessas marcas, como também a própria canção do Miserere Nobis, até mesmo do que a gente tem do iaiá, que a gente falou de senhora, mas também dessa costume de se rezar antes de que a gente ter a janta. Eu não tô falando especificamente de quem reza e quem não reza, mas é inevitável de saber que no cenário popular brasileiro tem-se esse costume católico religioso. Não dá pra gente falar que não existe. A gente tem até, inclusive, como sendo muito comum na região Nordeste, dessa mescla de religiosidades. Ou seja, de pessoas que, por exemplo, 7 horas da manhã vão para a igreja e rezam no catolicismo e depois de noite estão na roda de Umbanda. Ou seja, é comum esse sincretismo, é comum essa fusão de religiões. Então, a gente tem que essa fusão, essa visão mais religiosa do cotidiano brasileiro é muito comum e também muito carente com esse início de manifesto do álbum. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, a análise de Miserere Nobis. E você ficou com alguma dúvida dessa canção ou de alguma outra coisa sobre o Tropicália? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira saber um pouco mais do contexto histórico do que a gente tem do Tropicália ou Panis et Circenses, a gente tem, inclusive, esse vídeo ao qual eu explico para você qual é o contexto histórico, algumas partes importantes a gente poder entender a parte do Tropicália e do movimento, ou se não, você talvez queira já dar uma olhadinha de qual que é a próxima canção que a gente vai ter uma análise, que vai ser a canção número 2, que tem de Coração Materno. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!